pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos dar continuidade aqui a mais um conteúdo de suma importância, onde a gente vai abordar um pouco sobre análise de processo, né? A gente tem que ter em mente, quando a gente fala de processos, quando a gente fala de estrutura organizacional e de como implementar uma boa análise, um bom projeto de projetos, de processos dentro da organização, a gente tem que pensar, primeiramente, conhecer o funcionamento, né, das falhas que existem ali, para que possa evitar possíveis erros, né, e buscar ali melhorias, né, aí alcançar aí as melhorias que precisam ser feitas. E para isso que entra então aí você analisar muito bem os processos para que você consiga, né, alcançar os objetivos que foram estabelecidos, que você possa também ter um bom desenvolvimento, né, dentro do que se dispõe, né, a gestão de processo e dentro também do que se dispõe a própria estrutura organizacional, né, que envolve diversas situações, que envolve diversos meios. Então, assim, é muito importante a gente pensar e a gente vai abordar aqui, né, como que é esse processo, né, de você conseguir realmente ter uma análise do processo, né, e como que é importante descrever as principais vantagens obtidas através das atividades dentro do processo para uma possível modelagem, de processo no futuro, tudo bem? Então vamos aqui para o próximo slide. Então vamos lá, vamos abordar um pouco aqui, né, as informações. Primeiramente, pessoal, a gente tem que ter em mente é que o mapeamento atual, ele pode ser considerado aí, né, ele pode ser considerado o primeiro passo em direção, né, em direção a como os processos funcionam, né, a como os processos, vão funcionar e como que ele se encontra naquele atual momento, né? Como que se encontra o projeto na situação atual. Então, é muito importante a gente realmente falar sobre isso, né? Ver como que está, qual é a desenvoltura do processo atual, para que dessa maneira seja possível, né, a gente conseguir fazer um mapeamento do processo e verificar quais são ali os passos importantes a serem seguidos, né? Quais são os passos que vai ser tomado, qual a análise que vai ser necessária naquele determinado momento de algum processo dentro da organização. Então, é muito importante. Outra coisa interessante é que compreende esse levantamento, né, e o registro da situação atual dos processos organizacionais. Como? Como que é feito isso? Descrevendo os fluxos dos processos, né, vendo os insumos, né, e as demais informações que são necessárias ali para o atendimento do processos que vão acontecer ali dentro da organização. E o objetivo dessa análise de processo é você criar também um entendimento, né, das atividades que estão acontecendo, que estão ocorrendo, e medir o sucesso dessas atividades, né? Você olhar esse processo A está cumprindo com o nosso objetivo, B, né, o processo C, por exemplo, está interagindo, está totalmente está com a competência necessária para atingir o objetivo X, Y. Então é muito importante você fazer essa mensuração, né, essa mensuração dos processos para que você consiga ali ter realmente um andar, né, um andar das atividades ali dentro da organização de maneira bem mais eficiente. Então a gente entende que os processos é isso, é você estar analisando todas as atividades que estão acontecendo dentro da empresa, qual o processo A, B, C que está acontecendo, que está ocorrendo, e daí ter aí uns objetivos específicos, né? Atingir os objetivos específicos ali da empresa. E também, com a realização dessa análise de processo que você vai fazer dentro da organização, você vai criar ali um entendimento sobre como os processos estão acontecendo, até mesmo com a questão que está ali de apoio. Quais são os processos de apoio, né? Como que elas estão se relacionando, quais são as vantagens e as desvantagens, como que elas estão interagindo entre elas. Então, é muito importante também. Então, quando a gente vai para iniciar essa análise de processos,
que existe na empresa, é necessário, então, identificar quantos processos a organização possui, como elas estão ligadas entre si, também ver se elas estão relacionadas ali com as estratégias da organização. Então, a escolha do processo a ser trabalhado, ela tem muita importância, ela tem esse objetivo, né, de escolher qual processo deve receber prioridade, né, fazendo ali um exame com os objetivos do negócio, da organização, não é mesmo? Classificando ali e priorizando também as atividades que estão condizentes com esses processos, tudo bem? Então, os processos que tem maior prioridade, ele recebe mais atenção ali. O próximo, o slide que eu vou mostrar para vocês, ele representa um pouco isso, né? Quando você tem ali uma análise de processos, vou dar aqui para vocês, olha só, uma matriz de priorização de processos. Como que é medido, né? Você vai analisar quais são os impactos e a severidade. Dentre essas duas categorias, nós temos um indicador, né? Um indicador entre alto e baixo. Então, por exemplo, se você tem o processo 1, ele está ali, ele tem um alto impacto, porém ele tem baixa severidade, né? O processo 4, ele também se enquadra ali com um alto impacto e baixa severidade. Então significa que ele tem que ter ali uma priorização, né, de como que vai, de ter atenção maior, de ter atenção para resolver os problemas, de você tentar resolver as atividades. Então você tem que olhar todas essas questões, né, de qual é a severidade, qual é o impacto, e olhar e enquadrá-las, os processos, dentro desse indicador aí, para poder, dessa forma, você ter um panorama ali de quais processos merecem ter mais atenção para serem resolvidos, tá bom? Quando a gente analisa os processos que agregam mais valor, por exemplo, aos clientes, ou que afeta também diretamente os clientes que auxiliam nas escolhas dos processos, então a gente pensa assim, que quando você tem isso, a gente tem que pensar qual desses processos agrega o valor ao cliente, qual desses processos está correlatos com objetivos, e avaliar o processo onde estão as melhores oportunidades de melhoria rápida, também auxilia nessa escolha, tá? Então, nesse ponto, o mais importante é você descrever aí os processos de uma maneira bem simples, de uma maneira bem objetiva, né? Tanto na forma, como a gente vai ver lá nas ferramentas, né, na próxima aula, como ferramentas, né? Tem várias ferramentas, tem fluxograma, diagramas, a gente vai mostrar para vocês. Vocês podem escolher essa forma de analisar os processos e várias outras ferramentas. Também uma descrição textual também você pode fazer, colocando ali os principais recursos a serem envolvidos, né, dentro da realização daquele processo, daquele procedimento. Então ele é muito importante, né, a gente está abordando essa forma de estarmos analisando tudo isso, tá? De como você vai enquadrar os processos, vai priorizar esses processos, ver quais são os impactos, né, quais são os as influências, né, quais são as principais, fases, né. Então, assim, a gente vai ver aqui no próximo slide algumas fases importantes aí na, mensuração do processo, tá. Então vamos lá, olha aqui, nós temos aí, nessa parte de você fazer análise de processo e de você tentar identificar quais os processos têm alto impacto e alta severidade, nós temos alguns pontos importantes, né, a serem analisados. A primeira delas, né, a questão dos fluxos de atividades, né. Quando você vai ver, analisar os processos, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar realmente isso, quais são os fluxos de atividades componentes ali naquele processo. Então, por exemplo, quantas atividades está ocorrendo, né? Quantas atividades está acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Eh, quais são os impactos, né? Quais são as influências? Então, você analisar todo o fluxo ali, né? Todos os fluxos ali de processos, né? Todos os fluxos de atividades, né? Que está ocorrendo ali, dentro de determinado processo ou da própria organização, para que você possa analisar ali quais são os impactos,
né, e as veracidades componentes ali do processo. A segunda é você analisar, né, eh, as regras de negócio. Então, por exemplo, quando você vai ver quais são as regras ali presentes naquele processo, né? Quais são as principais alternativas, né? Quais são as principais regras, ou seja, quais são as políticas e normas de procedimentos que definem como o processo ele pode ser identificado, né? Quais são as políticas? Tem alguma norma, tem alguma lei, tem algum procedimento padrão que deve ser seguido? Nós temos algum procedimento operacional? Então, tudo isso tem que entrar também em análise, né? Ver as regras que são componentes dos negócios. Então, você tem que descrever também essas regras e como elas serão aplicadas. Por exemplo, explicar como as regras elas serão implementadas, né? Ou tanto no projeto quanto nas atividades, ou até mesmo nas pessoas que fazem parte daqueles procedimentos, né? Vai identificar também os pontos de inconsistências, né, na aplicações dessas regras, que é muito importante, né, você estar analisando. Inclusive, isso vai de encontro com esse primeiro tópico aí de fluxo de atividades, porque lá no fluxo de atividades você tem também que especificar quais os documentos serão necessários. Então, entraria aí também todos os documentos de regras, né? Quais são as políticas, os procedimentos que devem ser seguidos, tá bom? A terceira é verificar também, definir os indicadores, tá? Ver a questão dos indicadores de desempenhos, né? Que são relevantes naquele processo. É muito importante essa parte, porque você selecionando essas métricas, que vai refletir na atividade, ela vai impactar diretamente na eficiência e na qualidade do processo, tudo bem? Então, por exemplo, nessa parte de indicadores de desempenho atual, você pode estar analisando como indicadores o tempo de ciclo, quais são as taxas de defeitos, né? Quanto grau de defeitos, quantos graus de erros que está ali ocorrendo, né, durante aquele procedimento, durante aquela situação, né. Verificar outra forma também de você analisar aqui o indicador é também a questão, né, da satisfação do cliente, né. Os clientes estão satisfeitos? Quais são vamos analisar aqui o grau de satisfação de clientes. E dessa forma, a gente consegue ali ter um indicador, né, de desempenho a ser seguido, né. Outro tópico é você também, calcular os valores atuais, né, você também analisar aí dentro dessa parte de indicadores de desempenhos, é você analisar os dados coletados, para você determinar o desempenho atual desse processo. É você comparar também esses resultados com as metas que você conseguiu estabelecer ali entre empresas, as metas organizacionais, as metas empresariais ali do negócio, então ele é muito importante, né. E através disso, desses indicadores de desempenho, vai ser possível você também identificar áreas de melhorias. Porque quando você vai analisar ali quais são os indicadores de desempenhos, os pontos fracos, os gargalos ali dos processos, você vai conseguir fazer essa identificação das áreas que precisa de melhoria, para poder você conseguir eficiência na execução das atividades ali dos processos também. E priorizar também as ações que vai trazer essas melhorias, né, com base nos resultados que você fez no levantamento de indicadores de desempenhos dentro ali do procedimento, dentro ali do processo, tudo bem? Aí nós vamos partir agora para a parte de estrutura organizacional envolvida, ou seja, você nessa fase de você levantar os dados, você também tem que levantar os dados de estrutura organizacional que foi envolvida ali, né. Você descrever também os departamentos, os cargos envolvidos no processo, vai também fazer ali uma especificação das áreas, né, que participam de cada processo, né. Então, por exemplo, o departamento A, quais são ali as áreas que eles estão participando, né, dentro do processo, em que áreas do processo o departamento A, o departamento B, ela interage, né. E outra parte também é indicar, né, a função de cada departamento, a função de cada cargo, a função do fluxo ali, das atividades que estão sendo executadas, você ver ali também se as funções estão de acordo, né,
com o que foi estabelecido ali nos objetivos da empresa, se tem as mesmas, né, se está seguindo no caminho certo, e através dos indicadores até que você colocou, né, lá do tópico 3 que a gente viu, verificar também se está condizente à estrutura organizacional, né. Outra coisa interessante dentro dessa parte de você identificar ali a estrutura organizacional envolvida, é muito importante você ver também a questão dos principais stakeholders. Gente, isso é fundamental. Para quem não sabe ainda, stakeholders é as partes interessadas no nas organizações, né. Então pode envolver ali fornecedores, os clientes, os funcionários, não são todas as partes ali que realmente são interessadas, para a organização. E nessa fase, é muito importante, né, porque a gente vai também identificar os principais stakeholders dentro dos processos. Quais são os stakeholders no processos, né? Quais são as partes interessadas dentro do próprio processo? E isso é muito importante. Às vezes, a empresa peca nessa parte do processo, de não analisar também a questão dos stakeholders, mas eles são fundamentais, se analisar os stakeholders dentro do processo. Então você vai ali mapear os indivíduos ou grupos que têm interesse no sucesso, né, do processo, que têm interesse na para que o sucesso alcance o objetivo estabelecido e que as atividades sejam desempenhadas de forma realmente agregadora, né, ao processo, de forma que possa trazer benefícios, que possa trazer ali impactos positivos, impactos que possa realmente somar e trazer diferentes nuances ali no processos e ser relacionados ali entre eles. Outra coisa interessante é você descrever também as expectativas, né, as expectativas e as necessidades de cada stakeholders, que é muito importante, né, quando a gente fala de identificar esses stakeholders no processo, é importante você também entender quais são as expectativas presentes ali, em cada stakeholders, quais são as expectativas que eles esperam, né, e quais são também as necessidades que eles precisam dentro do contexto do processo, né. Então é muito importante a gente estar elencando esses tópicos, porque realmente, através disso, você consegue obter bastante benefícios, você consegue obter bastante benefícios, consegue obter bastante, análises, né, e consequentemente conseguir ali engajar, né, o processo para que possa realmente os estabelecer ali os objetivos, né. A outra coisa interessante, gente, nessa parte ainda, né, de você identificar a estrutura organizacional, é você também, né, analisar a comunicação, gente, dos colaboradores, tá. É muito importante ver a comunicação dos colaboradores entre as áreas. Será que os colaboradores, eles estão realmente se comunicando entre si? Qual é o tipo de comunicação? A comunicação está ocorrendo de forma positiva? Então é você realmente verificar como as diferentes áreas se comunicam, e colaboram entre si, né, identificar também os pontos, né, de falha nessa comunicação, porque pode ocorrer dentro do processo ali, quando a gente lidar com pessoas, ainda mais quando as pessoas elas fazem parte do processo, pode ocorrer aí também a questão de falhas de comunicação relacionadas aí com conflitos de interesses. E aí temos que identificar isso. Está acontecendo isso no processo? Quais são os conflitos de interesse? Como resolver esse problema? É resolver tudo isso para que você consiga verificar aí tudo isso, para que você verifique ali o grau, né, de prioridade de cada processo, né. Por isso que é importante, por exemplo, essa parte de comunicação dentro ali da estrutura organizacional, dentro dessa questão aí de você ver a estrutura organizacional em vida, uma alternativa é você ver quais são os canais de comunicações que estão sendo utilizados, né, quais são os canais, ou seja, canais, em outras palavras, os meios de comunicação, é através do que a comunicação está sendo passada, e está sendo interagida ali entre as partes interessadas, entre as pessoas envolvidas no processo. Então você pode também, especificar
quais são esses canais de comunicação, e como serão utilizados também para compartilhar essas informações entre as áreas. Então, tem vários canais, gente. Por exemplo, um dos canais que você pode analisar é a questão das reuniões. Será que está havendo reuniões? E-mails, né? Será que os e-mails eles são utilizados ali para passar informação, né? Para transmitir informação? Os sistemas também que a gente encontra na internet de distribuição ali de mensagens, de compartilhamento de informação. Então, tudo isso é muito importante dentro do processo, tá? Outra alternativa também é você verificar os problemas e oportunidades reconhecidas, né? Você analisar quais são os problemas e quais são as oportunidades. Então, você levantar os problemas e desafios atuais dos processos ali, identificando os pontos fracos, os gargalos, a ineficiências ali de cada processo também. Além disso, né, conectar ou coletar os feedbacks, né? Coletar os feedbacks dos stakeholders e os participantes dentro do processo para que você consiga detectar ali os problemas e oportunidades, analisar também a causas, pessoal, a causa desses problemas, né? Ou seja, investificando a origem desses problemas, as raízes desses problemas, utilizando técnica de análises, né? Para que você possa encontrar ali a causa geradora daquele problema. Além disso, você também identificar melhorias ali, né, dentro de você analisar essas oportunidades, né? Você identificar ali quais são as oportunidades de melhoria, buscar a forma de otimizar ali os processos e torná-los mais eficientes, né, mais eficazes. Outra coisa interessante que você pode fazer é estar considerando aí as novas tecnologias que estão surgindo, né? Novas ferramentas, novos métodos. Nós temos aí várias ferramentas tecnológicas aí disponíveis no mercado para nos auxiliar, né, nas resoluções dos problemas e também na identificação de oportunidade, principalmente nos processos, né? Além disso, priorizar ações de melhorias, ou seja, você avaliar ali a viabilidade, né, e o impacto de cada oportunidade de melhoria, né, então priorizar essas ações de melhorias. Além disso, solucionar também ações que vai trazer benefícios para o processo, né. Às vezes a gente não faz, às vezes as empresas, né, as pessoas que estão envolvidas no processo não faz essas análises de quais ações vão trazer benefícios nos processos e acaba se perdendo. Então por isso que é importante você analisar e verificar quais são ali as partes de melhorias para atender ali os objetivos, né. Outra coisa interessante é você analisar os inputs ou os insumos. Inputs, gente, é as entradas, né, das informações. As entradas, né, que compõem o processo. Então, você vai identificar todas as entradas, ou seja, toda a matéria-prima, os insumos que são necessárias para o processo. Então, pode incluir aqui, gente, materiais, informações, pode incluir aqui também todos os meios, né, que são fundamentais para que você possa, analisar, né, todas as matérias básicas, né, para que você consiga ali realmente, entender quais são, né, importantes dentro do processo. Então assim, incluir, né, todos os materiais, incluir todas as informações, né, incluir, todos os meios, né, necessários para que você possa identificar ali, os recursos que serão utilizados. Pode ser recursos humanos, recursos tecnológicos, descrever também a origem, a forma também de aquisição de cada um desses insumos, ou seja, desses materiais que serão necessários, né, para a identificação desse processo. Outra alternativa também é analisar a qualidade, né, desses materiais, desses insumos, né, verificando aí se atende os requisitos, né, de qualidade do processo, identificando também potenciais problemas ali de qualidades que pode afetar o resultado final, que pode afetar todo o processo, né, que pode afetar todas as características do processos, né. Então é muito importante. E além de você estar analisando a questão dos inputs e insumos, é importante também você gerenciar esses inputs, né. Você gerenciar os insumos que estão ali, a matéria-prima básica para você executar o processo. Então descrever onde serão armazenados, controlados e utilizados dentro do processos,
né, implementando ali procedimentos para garantir também a disponibilidade, né, de qualidade de cada insumo. Então, se você vai analisar um processo ali, por exemplo, de atendimento ao cliente. Quais são os insumos necessários para atender o cliente? Né? Nós precisamos de uma boa recepção, nós precisamos de um ambiente adequado, nós precisamos de uma estrutura realmente bem eficiente. Então, esses seriam os insumos e você analisar, descrever quais são, como que vai implementar os procedimentos para garantir essa disponibilidade de qualidade, né, dos insumos, né, as qualidades que precisa. Outra coisa interessante é também, né, os produtos e serviços gerados aos seus clientes, né. O descrever ali os produtos ou serviços finais gerados no processo, ele é muito importante. E pode fazer isso nessa fase de levantamento dos dados dos processos atuais, especificando ali as características, né, especificando as funcionalidades, os benefícios de cada produto, de cada serviço, né, que compõe, que serão ofertados através dos processos, identificar também a qualidade, né, esperada dos processos, ou também dos serviços, né, que foram ali dispostos. Outra alternativa é identificar, os clientes, né, dos produtos ou serviços, mapeando ali, né, os indivíduos ou os grupos que utilizam ali os produtos ou serviços que são gerados pelos processos, né, descrevendo também as necessidades e expectativas também do cliente, né. Então é muito importante, analisar, todos os serviços, produtos gerados e os seus clientes, porque o clientes ele é a chave principal também, né, de cada processo. Afinal, os processos estão existindo por causa deles. Então é muito importante você identificar ali, né, identificar os produtos, analisar também essa satisfação dos clientes e, acima de tudo, pessoal, também dentro dessa, né, de verificação de produtos e gerados pelos seus clientes, é você também medir, né, o impacto do processo nos clientes, né. É você avaliar como os processos vão contribuir para o sucesso dos clientes, né, ou seja, como o processo vai trazer satisfação ao cliente, né. Como que os processos vai, eh, atingir aquela expectativa que o cliente tanto depositou. Outra coisa interessante também é identificar os indicadores de desempenhos que a gente até comentou aqui lá em cima, nessa parte do tópico 3 ali, né, do indicador de desempenho atual, é você analisar tudo isso e verificar quais são ali as partes relevantes ali para atingir, né, as expectativas do cliente. Outra coisa interessante, muito importante, é a questão, né, da tecnologia empregadas, né, principalmente ao sistema de informação. Você identificar as tecnologias utilizadas no processos, ele é muito importante, gente. E essas tecnologias estão aí presentes para nos ajudar. Nós temos aí hardware, softwares e ferramentas de infraestruturas que podem contribuir para esse processo. Então, por isso que é importante fazer essa inclusão, né, dessas ferramentas, dessas estruturas tecnológicas, né, você descrever também as funções de cada tecnologia dentro do processo, qual é a função daquele hardware, daquele software, daquela ferramenta dentro do processo, né, analisar também a efetividade dessas tecnologias, verificar se as tecnologias estão atendendo, né, às necessidades dos processos. Às vezes, você enquadra ali um tipo de tecnologia que não tem a ver com o processo e que talvez não vai trazer contribuições ao processo. Então, por isso que é importante fazer essa identificação, né. E ainda por cima, você também conseguir, eh, identificar as oportunidades e aprimorá-las futuramente, os usos dessa tecnologia. Às vezes uma tecnologia elas não está se enquadrando muito bem, você consegue ali ver a oportunidade de aprimorá-la e enquadrar melhor dentro do processo estabelecido, tá. Outra coisa interessante dentro dessa área de tecnologia é você fazer esse gerenciamento da tecnologia, né, como as tecnologias serão mantidas, como que elas serão utilizadas, como que elas serão suportadas ali dentro do processo, né, dentro das atividades. Então é muito importante a gente estar tratando sobre isso, né, fazendo essa identificação, fazendo essa análise, implementar também, procedimentos para garantir a segurança também, né, gente, e a confiabilidade da tecnologia. A gente está falando de segurança de informação, então tecnologia você tem também que assegurar a segurança,
né, dessas tecnologias, de como será implementada, de como que será executadas. Até porque se você pensar em vazamento de dados, pode trazer prejuízo grande. E principalmente, gente, vazamento de dados dos processos, né, que é muito complicado. Então, é importantíssimo, gente, é importantíssimo que se esteja atento, né, a esse tipo, né, de identificação de tecnologia, implementa. E outra coisa também é você avaliar também os riscos, né, de falhas ou até mesmo de um mau uso, né, da própria tecnologia. Será que a equipe está preparada e ela consegue realmente identificar, consegue ali usar, né, ter uma boa usabilidade ali dessas ferramentas tecnológicas? É uma questão a se pensar. Às vezes você quais são os riscos ali que a gente pode ter com as falhas, que pode vir através de uma equipe mal, gerida ou mal, né, pensada ou mal utilizada. Será que a equipe está sabendo utilizar? Então por isso que é importante você utilizar aí meios para você mitigar também, esses possíveis riscos que podem vir. E outra, também importante, as informações que serão manipuladas, identificar tipos de informações utilizadas nos processos, incluindo dados, documentos, registros, relatórios, né, descrevendo a origem, o formato dos conteúdos de cada tipo dessa informação, vendo também a qualidade dessas informações, né, se elas estão sendo precisas, se elas estão sendo completas, se elas estão sendo confiáveis, né, como a gente falou das seguranças aí, e utilizadas, e também identificar ali, quais são os problemas para cada vez mais melhorar a qualidade, né. E acima de tudo gerar, né, as informações, né, descrever como as informações serão coletadas e armazenadas, né, implementar também ali, né, uma garantia, né, importantíssima dentro deste contexto, né. Identificar também os riscos associados à informação também é importante, né. Você fazer essa avaliação dos riscos potenciais que pode impactar negativamente ali o processo, né, que das informações que estão sendo manipuladas, né, e implementando também medidas para você conseguir vencer esses riscos, né. E por último, não menos importante, e esse é um dos mais importantes, é os recursos humanos envolvidos, porque os processos eles envolvem, né, bastante os recursos humanos. Então você identificar ali os cargos e as funções dos envolvidos no processos, né, quais são as responsabilidades e atividades de cada cargo da função, né. Quais são as quantas pessoas estão ocupando cada cargo, cada processo, cada parte do processo, quantas pessoas estão sendo envolvidas. É muito importante fazer essa análise também, né. Eh, Analisar também as habilidades, né, gente, e a competência das pessoas envolvidas, dos recursos humanos, né. Eh, Se os recursos humanos ali envolvidos, eles possuem habilidades, competências necessárias ali para executar as suas tarefas, né, identificar necessidades também de treinamento ou de desenvolvimento também profissional, gerenciar esses recursos humanos, né, descrevendo como que os recursos humanos eles serão recrutados, como eles serão treinados, como que eles serão avaliados, tudo isso é importante você fazer esse levantamento para você analisar também o processo atual. Outra coisa interessante que eu volto a olhar para vocês, é a questão de você também implementar, tá, uma política de procedimentos, para que você possa garantir a qualidade e a produtividade também do seu trabalho, identificando também riscos associados a esses recursos humanos presentes no processo, avaliando aí potenciais riscos, né, em questão de rotatividade de pessoal também, que é uma coisa que pode ser um risco, né, muito grande. Os conflitos, pessoal, também pode acontecer, problemas relacionados ali dentro dos recursos humanos e ter medidas para que você consiga superar esses riscos, tá. Então, assim, vale colocar um adendo aqui muito importante, tá, gente? A coleta de dados sobre os recursos humanos, ela deve ser feita, né, com respeito também à privacidade, né, e a perdão, a confidencialidade também dos indivíduos. É importante você analisar a carga de trabalho dos recursos humanos para que você consiga ali também identificar, né, potenciais sobrecargas, né, ou também, subutilizações ali de cargos.
E esse gerenciamento eficaz de recursos humanos, ele é fundamental para garantir um bom funcionamento do processo, tá. Então, você fazer o detalhamento ali de todo o processo atual é uma etapa crucial, gente, para a compreensão, né, abrangente dos processos e identificação das oportunidades de melhoria. Ao coletar esses dados de forma sistemática e organizada do processos, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, os fatores que influenciam o desempenho, é algo totalmente importante para obter também insights valiosos para que você consiga ali atingir o objetivo específico, né. E empresas podem ter também esses insights para você analisar o funcionamento do processo, né, para você conseguir também ver ali todas as influências presentes, e essas informações, elas podem ser utilizadas para embasar também a tomada de decisões, né, de forma estratégica e também de implementar também projetos de melhorias para que possa contribuir ali com o aumento da eficiência, com o aumento da efetividade e também com o aumento da qualidade do processo. Então essa fase de você, verificar aí também, né, quais são ali os graus, né, de, priorização dos sistemas, envolve todo esse contexto que nós falamos aí, esses 10 tópicos, conforme SOR de 2012, e que é muito importante para os processos e, consequentemente, para as organizações, não é mesmo? Porque, os processos eles são fundamentais, né, pra que a gente consiga ali, ter um processo eficiente, né. Então, assim, gente, devemos buscar com as análises desses processos, uma visão também imparcial. Então, é um momento também de você levantar o máximo de informações possíveis e necessárias para que tenha um bom conhecimento do processo. Além, né, do entendimento da situação atual, que engloba o levantamento de dados dos processos atual, vem também as técnicas de observação em campo, né? Entrevistas, reuniões estruturadas, aplicações de questionários, análise de documentos. Então, existe várias dessas ferramentas que pode auxiliar aí essas técnicas, como eu falei, a reunião, a entrevistas e estruturas e tudo muito mais, pode ser uma das técnicas importantes para você coletar essas informações que a gente citou no slide anterior, né, pra você analisar essas documentações que já estão presentes, né, e que estão ali realmente, eh, entrelaçadas com processos, para que você possa depois gerar ali relatórios e ver as técnicas importantes. Dessas técnicas que eu falei, que é de reunião, entrevistas, você fazer também questionários para analisar os problemas existentes, né, há entrevistas, né, tem sido aí, segundo grandes autores, a mais utilizada para você fazer um levantamento de informações para descrições dos processos, né, da organização, eh, e ela pode ser utilizada em vários casos, né. A entrevista ela pode ser usada, por exemplo, quando as informações confiáveis, elas podem ser obtidas com um número pequeno de pessoas, quando o processo, né, de coleta de informações requer privacidade. Porque veja bem, gente, quando a gente fala ali dessas questões de técnicas, é, é muito importante, porque se você pensar que você vai obter essas informações, a gente está falando aqui especialmente da entrevista, quando você vai fazer esse levantamento, é importante você fazer com o número, né, de pessoas, se for confiáveis, né, para atender o processo. Porque imagina você entrevistar, vamos supor que num processo envolve 500 pessoas, é complicado, né, mas esse que é mais indicado quando o número reduzido consegue realmente trazer confiabilidade, tá. Para reunir essas informações também é muito importante a entrevista, para reunir essas informações sobre o sistema existente, para determinar as necessidades, para você também obter informações, né, sobre as organizações, para você obter também opinião, né, de usabilidade. E essas entrevistas elas podem criar esse senso de propriedade, né, de participação do processo, uma vez que a equipe ela vai participar, ela vai dar sua opinião, ela vai fazer parte inteira do processo, né, das atividades. As entrevistas, elas também requerem também de uma preparação cuidadosa, né, para maximização, né, e usos dos tempos disponíveis e, portanto, alguns passos são sugeridos para que haja essa entrevista, né. Tem que ter o quê?
determinar o objetivo, tem que revisar o material, tem que identificar também as pessoas que vai ser entrevistada para que possa conseguir atingir o objetivo, tá? Específico. E daí, com todas essas informações, né, elencadas, a gente parte para você construir, né, um formulário de descrição de processos. E como que é feito isso? Eu trago aqui para vocês um modelo baseado, né, em alguns autores que traz quais são os tópicos que tem que conter dentro desse escopo de processo, de análise de processo, né? A descrição do processo, né, ou seja, que processo está sendo analisado, né, o nome do processo, quem são os responsáveis por esses processos, quem é o analista de processos, quem são os entrevistados, a data, tá? O escopo, ou seja, como que você imagina toda essa questão do processo sendo executado, quais são os objetivos, os limites, quais são as entradas, ou seja, a origem daqueles processos e as saídas, ou seja, o que vai ser entregado, né, com processos para o cliente, né? Expectativa do cliente, quais são as expectativas do cliente, né? Quais são os fatores críticos de sucessos? Quais são os subprocessos? E também colocar também as observações que se for conter também dentro do processo ali que você vai estar analisando, tá bom? Então, pessoal, dependendo da complexidade do processo, né, e da quantidade de áreas de recursos envolvidos, o trabalho de levantamento aí de informações, né, ela pode se tornar algo bem complexo, né, e bastante trabalhoso. Então é importante você conseguir estabelecer grupos o suficiente significativos para realizar todas essas análises, todos esses levantamentos e trazer objetivos altamente condizentes com os objetivos que foram estabelecidos, tá? Dentro do processo, dentro daquela análise do processo, tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui essa parte, depois a gente vai analisar um pouco sobre a questão de mapeamento de processos, que ele é muito importante para encerrar um pouco essa parte. E vamos falar também de algumas ferramentas que podem ser úteis ali, ferramentas que podem ser ali necessárias também para você conseguir estruturar o seu processo, né? Você conseguir fazer essa avaliação dos processos, né? Você conseguir identificar todas as eficiências, todas as partes necessárias. Por exemplo, essa parte aí de você fazer observação dos processos, ele é muito importante, porque através da observação direta, você vai conseguir documentar também todo o detalhe que compõe aquele processo, publicando também descobrir ali quais são as tarefas que poderiam ser reconhecidas, ou qual que vai ser também afetada diretamente, indiretamente, qual que estarão presentes nos processos, né, como que você vai observar todas essas atividades, então ela é muito importante você fazer essa análise, você fazer essa observação, tendo aí como base aí todos os levantamentos que você teve, né, para conseguir analisar o processo, né? Então, para a gente finalizar, né, esse bloco aqui de aula, essa parte, esse tópico de aula, então a gente tem que ver também, concluir aqui, que é importante, né, fazer essa análise de processo, né? A análise de processo ela é muito importante dentro das empresas para fazer um fechamento geral, uma conclusão geral aqui. Então, é muito importante, né, você fazer essa análise de processos, porque é uma atividade fundamental para as empresas, para alcançar os objetivos e ter um valor agregado. Através disso, você vai ter redução de custos, você ter, através aí da diminuição de desperdício, otimização dos recursos que foram utilizados, melhoria de qualidade, porque você vai trazer uma padronização das atividades, da eliminação de falhas dos processos, né? Você vendo ali as quantidades, você vê o aumento também da agilidade dos processos, né? Você se permite que as empresas respondam rapidamente àquela mudança do mercado, né? Traz melhoria de satisfações ao cliente, porque você vai conseguir elencar ali e verificar quais são as expectativas que o cliente está esperando, né? Os produtos e serviços que vão agregar, que vão entregar aos clientes, né? Fazendo a redução também de tempo de respostas em eventuais problemas, né? Você responder com agilidade, ter uma maior confiabilidade e auxiliar também aí, gente, na tomada de decisões, né? Porque você vai ter informações valiosas através
dos dados que você foi analisado, né, você vai conseguir identificar novas oportunidades e melhorias, né, na expansão e na inovação dos processos. Você vai conseguir também ter também a melhoria no ambiente de trabalho, com a motivação dos funcionários, né, vendo se o trabalho ele está realmente acontecendo de forma eficiente, se a equipe está engajada, se há uma comunicação, né, uma colaboração, se há um crescimento também sustentável, se há uma sustentabilidade e, por cima, trazer ali uma inovação. Então, para fechar aqui esse bloco, a análise de processo ela é fundamental, é uma ferramenta essencial para que as empresas consigam alcançar o sucesso a longo prazo, né? E investir também na otimização dos processos, elevando a qualidade, elevando ali, né, a satisfação dos clientes, atendendo às expectativas dos mesmos e conseguindo ali ter algo produtivo e positivo para as organizações, tudo bem? Qualquer dúvida, estamos à disposição. E pesquise sobre esses temas, esses tópicos, para poder com você conseguir aí, enriquecer o seu saber, né, as suas atividades. Então, até mais. Olá, pessoal, tudo bem a todos? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de processo. É com muita satisfação, é com muita alegria que iniciamos mais uma aula. Hoje nós iremos tratar de assuntos muito importantes, que é sobre ferramentas para a gestão. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre modelagem de processos. Hoje nós iremos falar sobre algumas ferramentas para facilitar e efetivizar, né, trazer essa efetividade eh, da modelagem de processo com algumas ferramentas que podemos utilizar na gestão de processo como um todo na empresa, não é mesmo? Então vamos conhecer algumas ferramentas que é muito importante para uma gestão de processo efetiva e eficiente nos modelos, né, e na gestão de processo das organizações. Nós iremos começar falando um pouco sobre a departamentalização. Vocês viram lá na aula de teoria geral de administração e fundamento de administração, né, a importância da departamentalização e como esse processo foi muito crucial no quesito de gestão de empresas. E não obstantemente, não seria também importante, não deveria deixar de ser importante também na gestão de processos. O processo de departamentalização ele é muito importante na gestão de processos. E você pode organizar essa estrutura organizacional agrupando ali, né, as funções, produtos, cliente ou localização. Então, você pode departamentalizar de acordo com as funções, os produtos, os clientes ou até mesmo a localização. E ela é muito importante, né, na gestão de processo, porque ela vai ajudar o quê? A garantir que os processos sejam executados de forma eficiente e de forma eficaz, né? A departamentalização ela pode ser utilizada até mesmo para melhorar a gestão de processos de diferentes maneiras. Por exemplo, pode ser feita através de alocação de recursos, né, de forma eficiente, através também de melhoria de comunicação, né, entre ali os colaboradores e até mesmo com as pessoas que trabalham dentro dos processos e também facilitando, pessoal, o controle de supervisão, porque a departamentalização ela pode ajudar também a facilitar, né, ela vai ajudar a facilitar o controle da supervisão dos processos, ajudando a garantir que os processos estejam alinhados com objetivos ali da empresa. Então, elas trazem esse importante aí para vocês. Então, recapitalizando aqui para vocês, quais são os tipos de departamentalização que podem existir? A gente vai fazer essa breve revisão, trazendo ali no contexto da gestão de processo como é importante essa ferramenta. Nós temos a departamentalização por função, né, que é muito importante para as empresas, porque ela vai trazer ali a departamentalização através, né, das funções ou especialidade ali de cada colaborador, de cada departamento, como por exemplo, a empresa ela pode ter um departamento de vendas, ela pode ter também um outro departamento relacionado ao marketing, ela pode ter um departamento de finanças. Então, isso consiste em um tipo de departamentalização por função.
Nós temos também a departamentalização por produtos ou serviços. Nesse tipo de departamentalização, pessoal, por exemplo, as pessoas elas são agrupadas de acordo com o quê? Com os produtos ou com os serviços que são prestados ou oferecidos pela empresa. Um exemplo disso é uma empresa, por exemplo, de manufatura, que ela pode ter um departamento de produção de automóveis, e dentro disso, ela vai ter um departamento ali de produção também de eletrodoméstico, também um departamento de produção de móveis também, que são de suma importância. Nós temos a departamentalização por processos, né? É aí que entra também uma das formas importantes, né, que é departamentalizar de acordo os processos e os procedimentos que são ocorridos dentro da empresa. Por exemplo, a gente tem um processo ali de fabricação de determinado produto. Vamos usar um exemplo que a gente colocou na aula anterior, por exemplo, de fabricação de um frasco de perfume. Nós temos departamentalização ali de aquisição, o departamento de aquisição de matéria-prima, depois nós temos o departamento de produção, depois nós temos o departamento de design, depois o departamento de finalização desse produto, até entregar para o cliente final. E também nós temos a departamentalização por projetos. Esse tipo de departamentalização, ele geralmente ocorre, pessoal, de maneira em que os projetos eles são agrupados. Então, nós temos departamentos de projetos X, projetos Y, e assim sucessivamente, de acordo com os projetos que estão embutidos ali dentro da empresa. É muito comum também em empresas voltadas a projetos. Então, nós trazemos aqui para vocês um exemplo de departamentalização por funções. Como já mencionado, a departamentalização por função, ela vai agrupar ali pessoas de acordo com suas funções. Trago aqui para vocês um exemplo clássico. Nós temos ali a diretoria, depois nós temos a gerência, determinadas gerências de acordo ali com a departamentalização. Verifique-se, por exemplo, nós temos ali a diretoria e abaixo os gerentes, e cada gerente, respectivamente, de um departamento. Nós temos ali, por exemplo, o gerente, né, de produção, nós temos o gerente ali, administrativo financeiro, nós temos o gerente comercial, cada um desempenhando ali o quê? As suas funções. Então, esse aqui, pessoal, é um exemplo de departamentalização por funções. Uma reflexão que nós podemos trazer aqui é o quê? Que os processos, ele pode ocorrer sempre dentro de cada departamento. Dentro da gerência de produção, nós temos todos os processos de quê? De produção. Dentro da gerência ali, né, de administrativo e de financeiro, nós temos os processos relacionados ao quê? Aos financeiros, a todos os quesitos financeiros. E assim até mesmo na gerência ali comercial de marketing, nós temos os processos de marketing. Então, note que em toda a hierarquia, em todos os departamentos das empresas, nós temos o quê? Um processo ali, envolvendo cada uma das atividades. Por isso que a gestão de processo ela é muito importante. Nós temos também a departamentalização aqui, um exemplo de departamentalização por produtos e serviços. Olha só, as pessoas ali elas são agrupadas de acordo com os produtos e serviços que a empresa vão oferecer. Então, nós temos aqui a diretoria e nós temos a gerência de acordo com o quê? Com os produtos ou serviços que vai acontecer. Então, nós temos ali as gerências de produtos alimentícios, ou seja, a parte ali de produtos que são alimentares, né, que temos ali para as pessoas, e ela está ali condicionada a pessoas físicas, que é o caso deste exemplo aí de organograma. Nós temos também as gerências também de pessoas físicas e também a gerência de produtos de setor alimentícios, mais relacionada a setor público, né, que está ali também embutido. Então, olha só para vocês verem, nós temos aqui um tipo de departamentalização que está acontecendo, né, de forma que os produtos, certo? E também os serviços estão sendo alocados aqui e distribuídos dentro da organização. Tudo bem até aqui? Temos aqui também a departamentalização por processo, como até falei nos slides anteriores, que o processo é muito importante, já que nessas aulas nós estamos tratando de gestão de processo. Nós temos também um tipo específico de departamentalização, mais focado também em processos. Analise, por exemplo, aí para vocês aqui, como que é organizado isso aqui. A gente tem um exemplo aqui
de como é feito isso. E olha só para vocês verem, nesse tipo de departamentalização, as pessoas aqui vão trabalhar de acordo com determinados processos e elas são agrupadas nesse mesmo departamento. Então, eu trago um exemplo de um processo, né, de fabricação de um carro, por exemplo. Nós temos ali a departamentalização acontecendo. Então, nós temos as pessoas relacionadas à montagem da base, nós temos ali também um departamento que é relacionado à colocação de pneu, depois nós temos um outro departamento colocado, né, ali a questão de colocação de portas, depois a colocação do motor e depois a da montagem de carcaça e a pintura. Note-se que essa departamentalização está organizada de acordo com o que, gente? A um processo. E por ser um processo, ser organizado de forma de processo, olha outra coisa interessante que a gente pode analisar aqui. Tudo está seguindo de forma cronológica. Nós temos aqui o início, o meio e o fim, né? Nós temos aqui a montagem da base, a colocação do pneu, até ali a pintura. Então, esse aqui é um exemplo, pessoal, de departamentalização por processos, tá bom? Nós temos um outro exemplo aqui, que é a departamentalização por produtos e serviços. Como que é feito isso? As pessoas elas são organizadas de que forma? Elas são agrupadas de acordo com os produtos e serviços que as empresas vão oferecer, como eu já elenquei. Então, nós temos aqui a diretoria, a gerência de produtos alimentícios, nós temos também produtos direitos de pessoa jurídica e também de produtos para setor físico. Isso aqui, revisando para que vocês possam entender, tá? E por fim, pessoal, nós temos aqui agora uma outra ferramenta utilizada que é muito importante, que é o fluxograma. O que é o fluxograma? O fluxograma ele é usado para mostrar as etapas e as sequências dessas etapas, certo? Entre as etapas dos processos. Fluxogramas eles são frequentemente usados aonde? Para documentar, analisar, planejar e melhorar o que precisa ser melhorado e, acima de tudo, comunicar esses processos, tá? Então, o fluxograma ele vai apresentar algo visual de um processo, e na área de TI, como a gente até mencionou, na tecnologia da informação, é muito utilizado isso, ele é usado para mostrar as etapas, as sequências do processo que vai ser feito ali, certo? E eu trago aqui para vocês aqui que nesse exemplo de fluxograma, a gente tem alguns símbolos que são importantes para nosso entendimento. São vários símbolos, eu trouxe aqui para vocês os símbolos aqui mais comum que a gente vai verificar dentro de um fluxograma. Nós temos esse tipo de ciclo retangular aqui, que ele vai indicar o início ou o fim do processo. Geralmente pode ser representado com um ciclo também, tá? Que ali embaixo também tem um ciclo que vai indicar, né, o fluxograma contínuo. Mas vamos aqui para o processo para vocês entenderem. Então, esse ícone aí, ele vai simbolizar o quê? O início ou até mesmo o fim de um processo. Então, a gente inicia com ele e pode finalizar com ele também. Quando vocês verem esse quadrado, indica o quê? Uma atividade que precisa ser executada. Esse outro meio que octagonal aqui, como vocês podem analisar, eles vão indicar um ponto de tomada de decisão. Como a gente viu na aula anterior de modelagem de processo, que é muito utilizado esse fluxograma de trabalho, veja bem, nós temos aqui um ícone de condição, ou seja, uma tomada de decisão. Se é sim, se é não, o que vai ocorrer aqui? Quais são as condições que vão ocorrer aqui para o ciclo acontecer, ou se não acontecer, tomar um outro caminho, quais são os caminhos que vão percorrer? Então, é nessas partes importantes que aparece aí esse tipo de símbolo. A seta ela vai indicar a direção desse fluxo, onde que vai ocorrer. Esse outro símbolo aí, após a seta, ela indica os documentos que são utilizados nos processos, e esse penúltimo ícone aí indica, né, uma espera, e por fim esse ciclo todo vai aparecer aí. Ele pode também aparecer muito também no início, também indicando o fim também dos fluxograma também, tá? Nós temos também o fluxograma de trabalho ou administrativo. Olha só esse tipo de fluxograma. A gente vai ver dois, o de trabalho, né, e o outro fluxograma que é mais também visual, que utiliza esses ícones que eu mencionei anterior. Então, esse aqui é muito simples, é mais um fluxograma de rotina, onde tem todas as rotinas e as operações que vão ser feitas no trabalho, né, temos ali também os ícones que são utilizados,
e ele é muito utilizado mesmo para você documentar ali a rotina trabalhista ou a rotina administrativa que são tomadas, né, dentro da organização. Então, é muito simples e ela é muito utilizada também. Mas a que é a mais comum que a gente vê é a fluxograma de processos. A gente está analisando aqui, como vocês podem ver aí, aqueles, né, ícones que a gente viu, né, nos 2 slides anteriores, ícones lá, todos eles aqui presentes. Nós temos ali um ícone ali meio que circular ali, iniciando o processo e finalizando o processo. Olha só ali no final, onde tem ali o passo 2 e o passo 4, passo 2, ele inicia o processo e o passo 4 finaliza esse tipo de processo. Então, nós temos aqui um recorte de um processo. Veja que nós temos ali as setas indicando, né, o caminho que vai ser percorrido em cada um desses processos, veja ali, né? Nós temos também ali o ponto de decisão, onde nós temos ali quais são as decisões que serão tomadas, né, se é sim ou não, né, em determinada função. Olha só que interessante. E se for percorrer um determinado percurso, ela vai seguir um caminho. Se não, ela vai seguir outro, e assim sucessivamente. Então, esse aqui, ele é um fluxograma de processo, tá, pessoal? E nós chegamos agora no organograma. E o que é, pessoal, o organograma? Organograma, pessoal, ele é uma representação também visual, organizacional de empresa e vai mostrar o cargo de responsabilidade. É aqui que a gente é feito no organograma as departamentalizações, né? O organograma ele vai estruturar tudo isso e vai organizar como os indivíduos vão estar alocados ali entre os departamentos. Então, o organograma ele é muito utilizado ali dentro da departamentalização. A gente viu ali o exemplo de departamentalização, então, eles são representados através de organograma. Então, nós temos aqui o organograma clássico, onde nós temos aqui o presidente e os determinadas departamentalização acontecendo aqui dentro, né? Nós temos ali o gerente, e esse tipo de organograma, ele é o quê, pessoal? Alguém consegue lembrar? Ele é um organograma funcional, onde nós temos aqui, né, as funções que são distribuídas ali de produção, de RH e de comercial, e cada setor que são divididos. Aqui é só um exemplo para que vocês possam memorizar. Nós temos o organograma, pessoal, funcional. Esse organograma funcional vai trazer aqui também as funções mais organizativas, aqui, mais alocadas. Note que nós temos aqui as linhas de staffs, né, que são as de apoio, que está aí abaixo ali, né, por exemplo, aí do sistema de tintas. Então, nós temos ali assistente contábil, assistente jurídica, essas aí são a linha de staff, ou seja, são a que não pertence talvez ali dentro do quadro de funcionário, mas são os terceirizados, são pessoas também que estão ali para prestar assessorias, né? São a linha de staff, para servir de apoio, e as demais funções que são organizadas ali. Nós temos a estrutural funcional, que a gente vai ter também as funções, só que de forma bem detalhada, né, as funções. Então, nós temos o presidente. Quais são as funções do presidente? Estão alocadas ali dentro desse organograma, né, desse tipo de funções, né? Por exemplo, o diretor comercial, quais são as funções deles? Então, nós temos aqui tanto a função, tanto a estrutura dessa função, né, o que cada atividade vai ser feita ali dentro. Nós temos o organograma matricial, né? O organograma, pessoal, matricial, ele é um tipo de organograma que ele vai combinar os elementos de uma estrutura hierárquica com os elementos de uma estrutura de projeto, né? E ele é caracterizado, pessoal, por dois tipos de relações. Nós temos aqui a linha de autoridade e temos também a linha de reporte, né? Como vocês podem ver ali. Nós temos ali o diretor, né? A gerência de produção, a gerência de vendas. Em contrapartida, nós temos a gerência de cada produto que vai ser distribuído dentro de cada gerente de produção, de vendas, de financeiro e RH. Então, nós temos a produção A, a vendas A, as finanças A e o RH A. Então, elas estão bem divididas, de acordo tanto quanto com a parte ali de departamento das funções e também de gerências que são acontecidas ali dentro, né? Esse organograma matricial, os funcionários, eles também geralmente costumam ter geralmente dois chefes, então a gente tem o gerência do produto e o gerente de produção. Então a gente tem esse comportamento que ele é muito importante também, tá? Nós temos também, então, pessoal, esse tipo, né, de organograma.
Então, a gente conclui aqui, né, a aula de hoje. A gente viu algumas ferramentas importantes. Nós vimos o fluxograma, a departamentalização, o organogramas e os tipos de organogramas. Existem vários outros tipos, pessoal, também de ferramentas, né, além dessas que foram demonstradas hoje na aula aqui, né, na aula de hoje, de tipo de ferramentas que são bem importantes e que vale a pena vocês estarem pesquisando. Estudar e, a partir disso, entender melhor como que funciona todas as gestões de processo, né? Dica que eu quero deixar para vocês: pesquisem mais assuntos interessantes que vocês possam relacionar com a disciplina, com as atividades de gestão de processo. A gestão de processo, ela envolve todas essas questões, né, de modelagem e as ferramentas que a gente pode utilizar para manusear e para também ter uma gestão de processos efetivos, trazendo ali benefícios importantes para a organização, né, como também trazer oportunidades de melhorias, de reajustes, e assim eliminar desperdícios e trazer pontos positivos e efetivos para a organização. Espero que vocês tenham compreendido tudo que foi discutido até aqui. Para mais dúvidas, estamos à disposição. É só contar, né, com cada um de nós. Estamos aqui para sanar dúvidas, para responder. Fique atento também às atividades. E sempre, pessoal, pesquise, busque entender mais, busquem enriquecer o conhecimento de vocês, né, para que seja além dessas aulas gravadas, tudo bem? Fico por aqui, deixo o meu abraço para todos vocês e a gente se vê por aí. Bons estudos e tenham um bom enriquecimento de conhecimentos, que vocês possam ter aí conhecimentos efetivos na área que vocês estão estudando. Então, até mais.